Jornal da Mix. Gente, vamos para nossa entrevista de hoje. Eu não sei se vocês sabem, mas a gente está vivendo o Maio Laranja. Além do Maio Amarelo, que é da segurança no trânsito, tem também o Maio Laranja. E esse visa a prevenção ao abuso, exploração e importunação sexual contra crianças e adolescentes. Como eu falei no final do bloco anterior, é um mês para ressaltar. Mas a gente precisa ficar alerta a isso todos os meses do ano, 24 horas por dia. Não tem como baixar a guarda para esse assunto. E para falar dele, a gente conversa com a educadora Shirley Fabiana Silva, que é do projeto Olacundê, da Associação Olacundê, que vem falar para a gente sobre esse trabalho incrível que é de educação. A gente precisa atuar nessa linha de frente e ensinar os nossos jovens e crianças também a se defenderem e a identificarem. Shirley, bom dia, seja muito bem-vinda ao Jornal da Mix. Bom dia a todos, gratidão pelo convite. Vamos dialogar um pouco sobre educação sexual. Vamos lá, vamos falar. A gente tá falando aqui, e eu já vou abrir com essa, tá? Gente, falar sobre o que a gente vai falar aqui, educação sexual para crianças, não é falar sobre gênero, não é falar sobre orientação, não é sobre isso. Elas entenderem o que é permitido, o que é certo, o que é errado, quando outras pessoas estão ao redor dela e fazem aí, tem algumas atitudes que não são devidas, né, Shirley? Como é que a gente olha para isso, evitando esse preconceito? Porque quando a gente fala em educação sexual, as pessoas eu não quero falar disso com criança, não tem que falar disso. Exatamente, para a gente não cair no senso comum. O senso comum é isso, a informação vinda do WhatsApp, né? Sem você se informar. Então, quando a gente está falando de prevenção, de proteção e denúncia, a gente está falando de educação sexual. Então, é importante, eu sempre enfatizo isso, que a educação sexual sempre foi e sempre será isso que o nosso projeto de prevenção faz nas escolas. Porque a gente ensina as crianças e adolescentes a que se prevenirem, a se protegerem, fazerem a denúncia responsável. Porque a criança, depois da informação, ela consegue saber, começando pelo toque, pela brincadeira, o que pode, o que não pode, e aí ela consegue se defender e, principalmente, ela revela se acaso ela sofreu qualquer tipo de abuso. Que não é só o ato sexual que as pessoas confundem. Exato. Quando é o ato sexual, o abusador venceu, porque ele vai fazer todos esses trâmites para chegar até aí. Então, é importante que a sociedade venha dialogar conosco e compreenda que educação sexual é uma coisa séria, que nós, educadores, eu mesma estou 4 anos estudando essa temática e todo dia eu estudo e aprendo, tenho que atualizar sempre os dados, então não é uma coisa que a gente vai despreparado. Existe todo um processo de aprendizagem e a gente trabalha de forma respeitando as faixas etárias, com os menores Fundamental 1 de forma mais lúdica, com os maiores mais de forma técnica e todo um ciclo de aprendizagem, fazendo devagar, por oficina, não é palestra, indo turma por turma e respeitando o processo de cada estudante. Como é que é feito esse trabalho pela associação Shirley? Ou seja, de quanto em quanto tempo isso é feito nas escolas? Como é que são escolhidas as escolas e as turmas que vão receber essa capacitação, vamos dizer assim, esse conhecimento principalmente? Né? Então, a nossa maior dificuldade hoje, o nosso sonho da Olacundê é atender todas as escolas de Santa Catarina. A gente tem um sonho bem audacioso, mas a gente depende, o terceiro setor também vive de verba. Claro. A gente precisa de financiamento. Atualmente a gente está captando FIA, né? Então, ou seja, a gente atende uma escola por ano. Fundo da Infância e da Adolescência, né? Que as Isso. pessoas podem contribuir no imposto de renda, né? Exatamente. Eu acho que Shirley? ele deve estar terminando agora, ou terminou mês que vem. Tanto pessoa física como jurídica pode estar deduzindo seu imposto de renda, não só para projetos como o da Olacundê, mas outros projetos. Exatamente. Como que a gente faz, né? Como a gente depende de captação de FII, cada município tem valores diferentes. Esse projeto a gente já atendeu 5 cidades diferentes. A gente faz formação de professores, que o professor precisa ser formado, né, nessa temática, porque não é algo que a gente aprende na graduação. A gente conversa com a sociedade, a maioria dos casos, né, 77% dos casos, acontece no contexto familiar. Exato. Aí nós fazemos oficinas preventivas com as turmas, quando municipal, do primeiro, do ensino fundamental 1 e 2, e quando é estadual até ensino médio. Tem a oficina de educação sexual, e que aí é o grande diferencial do nosso projeto, porque é nessas oficinas que a gente descobriu várias meninas com endometriose, meninos no ensino médio que não fizeram a cirurgia da fimose, estão lá, meninos com ISTs que fizeram revelações espontâneas. O nosso projeto não prevê encaminhamento.
porque é um projeto, tem começo, meio e fim. Claro. Essa é a nossa luta para que se torne um programa. Aí sim, nós deixamos sempre uma pessoa X, que é sempre a coordenadora, que vai fazer essas tratativas de encaminhamento. E depende dos ciclos de aprendizagem. Hoje em dia a gente colocou um momento literário, a gente tem teatro, a gente tem roda de conversa com psicóloga, mas daí a gente depende do valor que a gente consegue para atuar. Mas ele completo, ele está em 8 ciclos. A gente fica o ano todo trabalhando essa temática na escola. E tem que ampliar, né? O Pancho, semana passada você falou de uma prefeitura, acho que foi Pissarras. Pissarras, né? exatamente. Que justamente tem um projeto que eu acredito que deve ter a mesma temática, o mesmo intuito, né? E aí eu citei a participação da Shirley lá na Câmara de Vereadores, falando o quanto é necessária essa ação aqui também. E depois dessa atuação que vocês vão em cada escola, eu sei, porque eu te ouvi, e aí existe uma revelação, né? A cada lugar que vocês vão, o que acontece com essas crianças e adolescentes com quem vocês falam? Elas percebem alguma coisa de errado, vêm falar para vocês? Como é que acontece? Então, quando a gente fala em educação sexual, é isso. Porque o adolescente e a criança, quando ele tem a orientação, o que acontece pós as nossas oficinas? Os estudantes nos procuram para fazer a tal da revelação espontânea, que é para dizer que sofreu um abuso. Alguns estudantes, como a gente não tem a capacitação de escuta especializada, então a gente recebe só a revelação espontânea, a gente vai recebendo o relato do estudante. Por isso que a gente deixa uma pessoa referência na escola, porque esse aluno também vai continuar lá e vai continuar a demanda. E aí é o que a gente precisa, que é a nossa maior dificuldade, que a rede funcione. A Secretaria de Saúde, a Assistência Social, o Conselho Tutelar, que a rede funcione, porque esses encaminhamentos vão estourar na rede. Nós temos muito caso de adolescentes que sofrendo importunação sexual. Quando é caso de professor, abuso, que o professor é abusador, o que a rede vai fazer? Esse professor vai continuar lecionando? Nós temos vários casos de crianças assim que já foram abusadas, mas precisam de um encaminhamento para o psicólogo. Claro. É rede de novo, a Secretaria da Saúde. Então, esse projeto, nós da Ulacundê, a gente não tem a audácia de querer combater o abuso sozinho. A gente não é irresponsável. A gente precisa de uma rede funcionando para que, quando vai aos encaminhamentos, ela esteja preparada para essas situações que são gravíssimas. Nós temos casos ali, desse ano mesmo que nós aplicamos o projeto, casos de uma menina que, dos 5 aos 11 anos, foi abusada pelo pai. Pós a oficina, ela chega em casa e revela para a mãe. E o que vamos fazer com essa situação? Exato. Eu já tive Tem que dar casos... continuidade, Tem que estar preparado para incentivar solução, com que eles falem sobre o assunto e daí dar um encaminhamento. Sim, ela revelou, e agora eu preciso de ajuda? Exato. Precisa ter essa solução, porque também se ela abre o coração, fala o que está passando e nada acontece, ou ainda pior, colocada no lugar de culpada, ou culpado, seja ela ou ele, né? Qual é o sentimento que vai ficar para essa criança, para esse adolescente? Esse problema não vai ser solucionado, vai ser piorado, né? Essa é a pior coisa que pode acontecer para o nosso projeto, que ele sempre diz, não vai dar nada, né? Normalmente o jovem utiliza essa gíria, não vai dar nada. Não pode dar nada na situação de abuso. O abusador tem que estar preso, não tem diálogo. Mas eu fiz uma vez. Nós tivemos um caso de um avô que abusou as 2 netas. Mas foi só uma vez. Você é abusador, querido, né? Lógico. Não tem vai para cadeia. Então é importante as pessoas entenderem que abusador tem que ir para cadeia. E é crime, gente. Que a pessoa abusada não tem culpa de forma nenhuma. Esse tema não é juízo de valor, não cabe. Não cabe juízo de valor, que muitas vezes eu esbarro também com essas questões de juízo de valor. Não cabe. É simplesmente fazer as tratativas corretas para que o abusador seja preso. É mais ou menos como acontece nos casos de estupro também, né? Ou seja, sempre a vítima se culpando, não tendo a rede também à sua disposição e dificuldade para falar sobre isso. E por isso eu acho importante essa capacitação dos professores, né? Para que eles, de certa forma, até ajudem a identificar, talvez, através de sinais, mas principalmente se coloquem à disposição das crianças e do adolescente, que nem sempre têm coragem de dizer para o pai e para a mãe. Acontece, infelizmente, mas poder ter alguém no círculo escolar em quem confiar é importantíssimo para elas, né, Shirley? E desculpa até interromper, só para continuar aqui, essa questão de identificar. O que eu acho interessante é que ensina as crianças a identificarem, porque imagina uma criança que nasceu
próxima ao abusador, né? Tá ali na família, né? Você disse 77% dos casos tá Exatamente. dentro da família. E aí eu te pergunto, uma criança que cresceu vendo isso, ela não vai achar que é normal? Exato. Pra ela é normal? Naturaliza. Tá tudo certo, Naturaliza, naturalizou. né? E aí até o momento que ela entende, poxa, isso não é normal, Não não tá deveria ser assim. É esse o caminho. O projeto de prevenção é isso, porque a criança e o adolescente abusado não pode naturalizar e achar que isso é normal. E muitas crianças naturalizam porque o abusador ele sempre vai fazer o quê? Ele vai pegar a confiança da família, não é uma pessoa estranha. Vai pegar a confiança da criança, vai conquistar todo aquele espaço e ele não vai diretamente para as ações. Ele começa com brincadeiras, com trocas, que daí já entra a exploração, com alguns toques, entra a importunação. Então, ele faz toda uma metodologia para chegar onde ele quer. Então, é isso. Projeto de prevenção é para que não naturalizem o abuso sexual, que é extremamente sério. E a gente dá essa formação para os professores, por quê? Porque a escola, eu sou educadora há 22 anos, a gente está dando conta de todas as demandas do mundo dentro da Imagino, escola. claro. A última coisa que nós estamos fazendo na escola é lecionando. Olha só. Porque eu tenho criança lá abusada, criança que apanha, criança que está com todas as questões psicoemocionais, criança espancada, enfim. Como que eu vou dar aula Você para vai ensinar português para ela. Como que eu vou ensinar português para Com a criança? naturalidade que A deveria criança ser, né? chega para mim, prof, eu tô com fome. Eu tenho que resolver a demanda da fome dela. Uhum. E aí eu vejo muitas críticas para a escola pública, mas a escola pública está secando gelo séculos. Sim. Tem um abuso sexual. Isso não era uma demanda da escola, é uma demanda da sociedade Exato. que nós estamos resolvendo na escola. Exato. Por isso que eu tenho que formar os professores. Nós não somos super-heróis. Claro. Apesar da sociedade achar que somos, mas não, a gente também tem as nossas limitações. Chile, na semana passada, tu estiveste na Câmara para pedir apoio aí, principalmente dos Isso. poderes legislativo e executivo, para continuar esse trabalho da Olacundê. Algum resultado já desse papo que você teve lá com os vereadores? Tem alguma coisa para ser implementada aí durante esse ano, fruto dessa aproximação, vamos dizer assim? O que nós estamos fazendo não só com o governo municipal, mas nós estamos indo semana também que vem para o governo estadual, é solicitar que esse projeto se torne um programa. Até porque é um projeto inovador, um projeto que saiu da cidade de Birama. A gente criou lá, a secretária de Assistência Social me chamou, a secretária Fabiane, para fazer o Maio Laranja, e a partir de lá eu tive toda a autonomia para criar a metodologia. Então, a gente quer que isso se torne um programa para que a gente consiga atender mais escolas. Eu atender uma escola por ano, eu vou estar lá com 100 anos e não atendi todas as escolas. É uma demanda enorme, nós temos dados aqui gravíssimos. Santa Catarina, a cada 45 minutos, uma criança e um adolescente é abusado. Eu acho isso um despautério vindo de um estado que a gente tem toda essa questão da tradição, da cultura. E é referência em muita enfim. coisa, né, Shirley? Então, não pode ter esses dados alarmantes no nosso estado. Então, eu estou nessa tratativa, eu recebi alguns contatos ali do vereador Alexandre, a vereadora Cris é uma vereadora que está sempre nos apoiando a causa, o Adriano também, alguns vereadores. Mas agora a gente precisa colocar em ação. Claro. Não me cabe mais com essa temática, me dá parabéns, eu já sei que o projeto é ótimo. O que eu preciso é de verba para me aplicar, eu quero ensinar mais crianças a se protegerem, a se defenderem. Eu estou com um índice alto de escola, tanto municipal, aqui em Blumenau, tá? Quanto estadual, que me procuram todos os dias para fazer o projeto. Tem interesse. Como que eu vou fazer um projeto multidisciplinar, que eu tenho 10 profissionais como voluntário? Impossível. Não dá. Com qualificação, né? Que a gente sabe que é uma qualificação especial aí. E aproveitando, tá no ponto o vídeo aí, eu queria mostrar um vídeo para quem tá assistindo. Quem não conseguir ver agora, vê depois nas nossas redes. Mas é um vídeo que mostra justamente como é que é feita essa ação com as crianças para elas identificarem. E isso é só um pedacinho, gente. É só uma amostra, tá? De repente... Não pode mostrar minha parte íntima. Muito bem, assim que nem um cara bem bravo. Boa, É isso aí. Esse vídeo viralizou, né, Shirley? Viralizou, ele já deve estar com Bombou 10 nas milhões de redes views já, sociais, assim, é tudo muito que é lugar. bacana. Olha como é simples ensinar. A criança Como é natural, vai, né? como é Educação é algo simples, né, gente? A gente que está tentando refinar algo que sempre foi simples. Exato. Esse é um vídeo do projeto piloto que a gente fez lá em Birama, na Escola Valmor Ribeiro. Esse é o Caio, a gente se reencontrou ano passado, porque eu retorno o projeto com mais ciclos de aprendizagem. E é isso, gente, é o arroz e feijão bem feito. Exatamente. É isso aí. Só para finalizar aqui, então, que a gente já estourou o tempo, o Ty Weidman, que tá sempre aqui
participando com a gente, ele disse o seguinte: uma loucura pensar que quando tentamos falar sobre educação sexual, aparece meia dúzia de desavisados que diz que não aceita e etc. E, na verdade, isso parece uma cortina de fumaça. É isso, né? A gente parece que está no meio de um mato, assim, tentando abrir essa cortina, quando, na verdade, é o simples. É o respeito, é o óbvio, né? Então, vamos falar do... A gente não está acertando no óbvio. Vamos começar daí? Essa sementinha. E tem todo o nosso apoio aqui, com certeza, Shirley, porque a gente quer ver esses índices zerarem. Quer ver esse projeto transformado em programa também. Exato. E que tem o apoio aí dos poderes para isso. Shirley Fabiana Silva, obrigado pela tua participação aqui, muito bacana o teu trabalho, tu sabes disso, todo mundo fala isso e a gente tá aqui para fazer com que essa coisa mude para programa, como a gente falou aqui, né? Ou seja, quão importante é que isso esteja o tempo todo nas escolas, principalmente aqui da nossa região. Obrigado mais uma vez. Obrigada. Gente, eu que agradeço, convido a sociedade para deduzir os seus impostos para os projetos de FIA, Boa. falem com seus contadores e vamos apoiar essa causa. Educação sexual é coisa séria. Maravilha. Valeu. Jornal da Mix. Oferecimento. Você pode estudar ainda esse semestre. Graduação EAD é na Uniaselv. O EAD mais perto de você. Toyota. Agora é Barigui Tarpan. A sua concessionária Toyota para Blumenau e Rio do Sul. E Cooper Super. Compre online em minhacooper.com.br.